Perfeito. Vamos lá, vamos começar e, bom, acho que tem mais alguns participantes aí para ingressarem, mas só em respeito ao tempo a gente pode dar início. Bom dia a todos, meu nome é Douglas Oliveira, eu sou gerente de vendas aqui na Docme para as Américas. Em primeiro lugar, queria agradecer a presença de vocês aí para esse nosso primeiro webinar aí em conjunto a Santo Banker, ao Luiz Lima, que está aqui me acompanhando hoje. E, bom, a ideia aqui é fazer uma apresentação, dar uma breve descrição para vocês do que é a Docme, de quais são as nossas soluções. A gente vai repassar a agenda em uns minutos. Antes, só queria passar a palavra aí ao Luiz. Bom, na verdade, antes de passar a palavra ao Luiz, vou pedir aos participantes. Vocês estão vendo aí na tela de vocês, tem alguns botões, alguns comandos que te dão acesso ao chat e também a essa função que se chama QEA, que é para mandar perguntas, mandar comentários. O que eu vou pedir para vocês, só por favor, vocês podem me mandar um comentário só para saber se o áudio está legal para vocês, se vocês conseguem ouvir bem, e também se vocês conseguem ver minha tela, né, que eu já estou compartilhando, por favor. Aqui está tranquilo, viu, Douglas? Sua parte tudo bem, Luiz? Tá? Sim. Perfeito. Os participantes, vocês conseguem ver minha tela, conseguem me ouvir bem? Eu vou parar de compartilhar só para ter certeza aqui pelo chat. Tranquilo, perfeito. Já recebi aqui a resposta, parece que está funcionando para todo mundo. Vou compartilhar minha tela aqui mais uma vez. Luiz, te passo a palavra aí para sua apresentação, uma breve introdução aí para os nossos amigos. A conversa é bem rápida, né, bem objetiva, então não quero tomar o tempo da apresentação. Queria só agradecer, né, a Santo Banker é uma integradora, ela tem um viés mais voltado para governo, né? E a gente entende que hoje a questão da transformação digital se tornou muito recorrente dentro dos órgãos de governo, né? Inclusive, principalmente por causa de ações como o SEI e PJE, né? Então, esse trânsito de informações, ele precisa de um repositório, ele precisa de processos, né? Eu acredito que a gente possa apoiar essas iniciativas aí das empresas. Ok? É só isso, agradecer a Docme, ao Douglas, agradecer ao pessoal que tá nos apoiando aí, assistindo o evento, tá? E é isso, meu amigo. Toca o barco aí. Um abraço. Perfeito. Luiz, obrigado, eu te agradeço. Pessoal, vou deixar minha câmera fechada só por uma questão de qualidade também da conexão. Luiz, vou só pedir para você fechar o áudio também. E se tiver algum input, algum comentário, por favor, fique à vontade. A ideia é que a gente fazer aí uma apresentação, trocar algumas ideias e falar um pouco dos desafios, né, que a gente tem hoje no mercado como um todo, né, com todas as indústrias que são impactadas aí pela parte de transformação digital e falar um pouco como que a gente consegue ajudar nesse sentido. Então vamos lá. Qual que é o primeiro ponto aqui? Só repassando a nossa agenda de uma maneira rápida, a ideia é apresentar um pouco da Docme, falar quem é a Docme, né, quais são os antecedentes da companhia, falar um pouco, de maneira bem breve, dos desafios da parte de gestão documental que as empresas enfrentam hoje em dia, como que as ferramentas da Docme podem ajudar nesses desafios, né? A gente vai ter uma breve demonstração que, na verdade, é só uma visão rápida dos nossos sistemas. Isso aqui não é um treinamento, esse não é o propósito para hoje. E, no final, a gente vai abrir para perguntas e respostas. Então, se vocês tiverem qualquer pergunta em qualquer momento, por favor, utilizem o chat que tem aí disponível, né, nessa ferramenta do Zoom. Podem mandar suas perguntas, no final a gente vai revisar e direcionar cada uma delas. Falando um pouco primeiro, então, de quem que é a Docme, né? Qual que é a nossa experiência. A Docme é uma empresa 100% de software que foi fundada em 2006 com a sua sede em Houston, no Texas, que é onde eu estou localizado. A empresa ela nasceu dentro de um birô de digitalização, né? Então, a nossa companhia irmã, né, chamada Royal Imaging, ela já fazia esse trabalho de digitalização para as empresas aqui nos Estados Unidos. Porque não é de hoje que a gente sabe que o papel é um gargalo na operação das empresas, né? Então, tem um custo extremamente elevado, não é a solução mais eficiente, né, hoje em dia, para você conduzir os seus processos,
As empresas já identificaram isso. O que acontece é, quando você digitaliza, né, você tira do físico e põe no digital, você está resolvendo um problema, mas só que está criando outro. Agora que eu já tenho tudo no formato digital, o que eu vou fazer com essa informação? Qual é o melhor tratamento que eu vou dar para os meus documentos? Isso, a Docme direciona, o propósito da Docme é justamente atacar a esse problema, né, que se cria, esse bom problema que se cria depois que você põe tudo no formato digital, que tá bom, eu preciso das ferramentas adequadas para fazer essa gestão eficiente. Então, a Docme, ela traz para o mercado ferramentas que vão te ajudar desde a criação do documento, já no formato digital, vão passar ali por um processo que a gente chama de captura, né, de digitalização, que é uma digitalização inteligente dos documentos, e depois, obviamente, você precisa de um lugar para armazenar, para fazer a gestão desses arquivos por todo o seu ciclo de vida. Desse slide aqui, a informação mais importante para vocês é que hoje, como a gente tem uma localização estratégica, a empresa começou ali em 2006, mas hoje a gente já está espalhado ao redor do mundo. Essa localização permite que a gente ofereça suporte 24/7, tanto por telefone, por e-mail ou pelo nosso chat. Além disso, obviamente, a gente tem um suporte local da Santo Bunker, que tem toda a capacidade técnica e comercial para apoiar aí os nossos clientes. O que esperar das nossas soluções? Esses aqui são alguns reconhecimentos que a Docme teve nos últimos anos, através das nossas ferramentas, e o que se pode esperar primeiro ponto ferramenta fácil de utilizar. A gente sempre diz que o processo de transformação digital, antes que nada, é um processo de transformação cultural dentro das companhias. Se você não tem ferramentas fáceis de utilizar, fáceis de implementar, que o usuário tenha uma adaptação rápida, você tem um desafio ainda maior para transformar essa cultura, né? Então, as nossas ferramentas, elas são desenvolvidas, são pensadas para que sejam fáceis de utilizar e a curva de aprendizagem é muito baixa. Então, a gente sempre diz que se um usuário sabe como armazenar seus documentos aí dentro do Windows, ele vai saber como utilizar as nossas ferramentas. É simples assim. Um outro ponto que eu acho que vale a pena mencionar aqui é que as soluções são escaláveis e modulares. O que eu quero dizer com isso? Eu posso começar com a minha solução dentro de um departamento específico, com um processo específico, onde papel é consumido de maneira muito elevada, ou onde eu já coloquei o processo no formato digital, mas eu tenho feito as minhas transações através de e-mail, através, não sei, de um repositório ali no Windows onde eu não tenho traçabilidade, não tenho ferramentas de segurança para saber quem está fazendo o quê. Isso eu consigo fazer através das nossas soluções. Então, primeiro ponto eu posso começar ali com aquele processo pequeno e depois escalar para outros departamentos. E quando a gente fala que a ferramenta é modular, ela significa que ela não tem restrições para o tipo de operação que você vai fazer. A gente vai ver um pouco mais adiante que a Docme tem experiência em distintas indústrias, distintos setores, justamente por essa flexibilidade que a gente oferece através dos nossos produtos, né? Que é um exemplo das indústrias que a gente tem expertise, então na parte de governo, parte de recursos humanos, energia, varejo e assim por diante. Falar um pouco dos desafios da gestão documental. Isso daqui são só alguns exemplos, né? A gente sabe que hoje em dia, especialmente com questão de LGPD, questão de regulamentações, certificações ISO, existem vários desafios que toca a parte de gestão documental, e a ideia, através das soluções, é justamente identificar os principais e prover soluções eficientes para isso. Então, primeiro ponto, quando você não tem sistema próprio para fazer a gestão de documentos, sua informação está descentralizada. Às vezes, você tem o mesmo colaborador trabalhando com uma informação que já está obsoleta, enquanto outros estão trabalhando com a informação atual. Então, centralizar a informação é um passo importante para você ter qualidade na sua gestão. Outro ponto é processos manuais. Quando a gente fala de automação de processos, acho que essa expressão muitas vezes causa arrepio, né? E muita gente fala, putz, se eu automatizar aqui o meu processo, o que vai ser, né, do meu time, a pessoa que estava fazendo essa mesma coisa há, sei lá, 20 anos, A ideia aqui
quando a gente fala de automatizar processo, é deixar a operação mais eficiente e colocar os seus colaboradores em funções, em tarefas que estão mais alinhadas com o core business da empresa ou da organização. Então, eliminar processo manual é ganhar tempo, é reduzir erros e, com isso, obviamente, reduzir custos, né? Outro ponto, extravio de informação. Quantas vezes a gente, né, não está procurando ali aquele documento, não sabe onde foi parar, não sabe quem foi a última pessoa que acessou, ou em qual mesa que está, a gente vê muito isso. Então, ter traçabilidade é justamente evitar extravio de informação. Falta de segurança de dados, isso é um ponto importantíssimo. A Docme, a gente preza muito pela parte de segurança nas nossas ferramentas. Isso é muito pensado, então, quando a gente está desenvolvendo a solução, a gente dá autonomia para o cliente para que ele possa determinar quem vai acessar o quê e ter uma traçabilidade também, ter uma rastreabilidade do que foi feito dentro do sistema. Depois a gente fala de atraso de processo e custo operacional elevado, que eu acho que essas duas coisas estão muito linkadas, né? Quando a gente fala, ao final do dia, a solução, né, que a gente provê, o ponto principal é redução de custo, né? No final do dia, o ponto principal é redução de custo. Se o cliente tem a percepção de que a ferramenta é um custo a mais na sua operação, a gente não cumpriu com o nosso propósito. Na verdade, se a gente faz um mapeio de tudo que envolve, né, a operação, tanto da parte do cliente estar aberto aí a receber multas, ou então de ter informação duplicada, ou perder muito tempo procurando informação, tudo isso eleva custo, né? O que a gente quer é que o propósito da Docme, através das nossas ferramentas, é justamente reduzir essa questão de custo operacional elevado. Como que a gente faz isso? Entrando um pouco agora na parte dos nossos produtos. Primeiro ponto, a gente tem o Docme Forms, que é o começo digital. Essa solução, ela vai permitir que os usuários criem formulários eletrônicos. Todo aquele processo que hoje você começa em papel ou você começa através, sei lá, de uma planilha Excel, você elimina. Coloca isso num formato de formulário eletrônico. O sistema gera para você um link que você pode compartilhar com N quantidades de usuários e, através desse link, os usuários vão receber a informação, preencher esse formulário, anexar arquivos, por exemplo, a esse formulário e submeter. Depois disso, os clientes vão receber já esses resultados dentro do Docme ECM, que é a nossa última ferramenta aqui, que é onde eu vou fazer a gestão do meu documento. No meio do caminho, eu tenho o Docme Capture, que é a minha solução de captura automatizada. Então, qual que é o propósito principal do Capture? Quando eu estou processando, não sei, um documento, quando eu vou organizar esse documento, eu preciso ter algumas palavras-chave, algumas referências para eu identificar aquele documento, né, para eu localizar ele e identificar. Essas palavras-chave a gente chama de índices, né? Então, por exemplo, uma fatura, o que é a palavra-chave da fatura para identificar aquele documento específico? Vai ser o nome do provedor, número da fatura, data de emissão, qual que é o valor dessa fatura, se tem algum recibo que está agregado a essa fatura, enfim. Eu determino ali quais são os pontos que eu preciso para identificar esse documento. O desafio aqui é, se eu tenho um volume muito grande de documentos, eu tenho que fazer essa indexação, essa identificação de maneira manual. Isso não gera valor. E aí eu estou aberto também, quanto mais processo manual eu tenho, mais aberto eu estou a erros, talvez, de input de informação. O que o Docme Capture faz, e a gente vai ver na demonstração curta, é criar um template, né, um modelo onde eu faço uma leitura por zona de reconhecimento, identificando quais são os pontos principais de cada documento. Eu extraio os dados desses documentos e eu transformo esse PDF, por exemplo, em algo pesquisado. Ouvi uma expressão muito boa uma vez, que é praticamente transformar sua empresa num Google, né? Você extrai ali os dados que você precisa e depois, através de uma palavra, você consegue buscar esse documento. Reduzir de maneira extrema o tempo de busca, por exemplo, por informação.
Isso é o que a gente chama de digitalização inteligente, não é simplesmente botar o documento no meu scanner, digitalizar ele e depois armazenar. Não, eu preciso de dados também para depois localizar isso, senão isso não gera valor para a minha operação. Feito isso, depois que eu processei meus documentos através do Document Capture, eu preciso de um lugar para armazenar esses documentos, e aí entra o Document ICM. O ICM ele pode ser só um repositório de documentos, né, onde você vai armazenar, vai criar ali os seus gabinetes, assim como você tem os gabinetes físicos hoje, né, cada departamento tem seu gabinete físico, dentro do sistema você vai ter os seus gabinetes, obviamente, digitais. Então, você pode determinar quem vai acessar cada gabinete, ter quantos gabinetes forem necessários dentro da sua organização e, a partir dali, armazenar os seus arquivos e fazer buscas. Document ICM é só isso? É só um repositório? Não, ele pode ser só um repositório. Por isso que a gente fala que a solução é modular. Então, eu consigo também, dentro do Document ICM, fazer processos que hoje em dia eu faço ou em papel ou através de e-mail. Eu posso criar isso que a gente chama de fluxo de trabalho, né, dentro do sistema. Aqui eu tenho um exemplo simples também de como seria esse fluxo de documentos. Primeiro eu carrego meus arquivos, então ou eu posso fazer isso pelo Document Forms ou através do Document Capture, né? Se eu estou fazendo isso através do Document Capture, eu vou ter ali um escaneio ilimitado de documentos, né? A Document, a maneira que a gente, a proposta que a gente tem para a nossa solução de captura é tudo ilimitado. Se você está digitalizando hoje, não sei, 1000 páginas, e amanhã você está digitalizando 1 milhão, o custo da sua licença não vai incrementar, né? Faço a extração dos dados de maneira automatizada, determino para onde esses documentos vão seguir, né? E depois faço a gestão dos mesmos através do Document ECM. Isso aqui, eu não quero entrar em detalhe muito técnico aqui, mas é só para dar uma visão rápida para vocês do que a gente pode fazer como opção de armazenamento, onde eu vou armazenar, né? O Document ICM ele vai ser o que a gente fala de front-end, vai ser a cara do sistema onde estão armazenados seus documentos. Só que o armazenamento mesmo, você pode fazer tanto no seu próprio servidor, né, que a gente fala que é um on-premise, ou você pode colocar esse armazenamento em uma nuvem privada. E aí a gente tem exemplos de clientes trabalhando com Microsoft Azure, com AWS da Amazon e várias outras soluções. Então, nesse sentido, a gente também é flexível, né? A gente não obriga o cliente a trabalhar só com a nossa nuvem ou tem que ser só no servidor do cliente. A gente atende a necessidade de acordo com o que faz mais sentido para cada cliente, né? De maneira resumida, essa é a Document, esses são os desafios. Vamos dar uma olhada agora, de maneira rápida, na demonstração. Vamos ver como que a gente vê o sistema. Vou parar de compartilhar aqui só por um segundo, enquanto eu abro aqui a tela, e já mostro para vocês. Luiz, só um segundo, se você puder confirmar, você consegue visualizar minha tela, já com a tela do ECM? Sim, a tela de login, né? Perfeito. Bom, pessoal, esse é o Document ECM. O que eu posso comentar antes de acessar a plataforma? Primeiro ponto é, Document ECM é uma solução que a gente fala que é web-based, né? O que significa isso na prática? Significa que minha informação tem que estar na nuvem? Não. Quando a gente fala que é web, é simplesmente eu não preciso ter o sistema instalado no meu próprio computador, né? Ele pode estar instalado no servidor central da companhia. O que eu preciso é simplesmente acessar, por exemplo, o Google Chrome, clicar aqui no URL, né, no endereço, colocar meu usuário e senha, que vai ser o meu primeiro nível de segurança, e, feito isso, eu tenho acesso ao sistema, tá? Aqui, na tela inicial, o primeiro ponto que eu vou ver no sistema é o que a gente chama de painel, né, o painel do Document ICM. Desde o painel, eu vou visualizar todos os gabinetes que eu tenho acesso, que esse meu usuário tem acesso, né? Meus arquivos recentes, favoritos, posso ativar notificações também. Então, tudo isso para eu ter um controle maior sobre os meus processos, tá? Além disso, tudo que é feito dentro do Document ICM fica registrado na ferramenta de auditoria. Então, aqui eu posso fazer um filtro
de acordo com o gabinete, por exemplo, ou de acordo com a atividade do sistema, determinar qual é o período e gerar reportes para ver quem fez o que dentro da plataforma. Então, o sistema vai me dar essa traçabilidade bem ao detalhe, né, de quem acessou o quê. Como eu visualizo meus documentos? Simples, eu posso acessar eles através daqui do painel ou em arquivos. O sistema ele já conta com um visor de documentos integrado e através daqui eu posso visualizar os campos de índice, que são essas tags, né, essas etiquetas que eu comentei para vocês que o Document Capture ajuda na extração, na automatização de extração dessas etiquetas. Posso incluir comentários também, então quando eu incluo comentários, o sistema salva com o nome do usuário, data e senha. Posso fazer a gestão de diferentes versões dos arquivos, então com isso eu tenho um histórico também do que foi feito, quando que foi alterado. Tenho a possibilidade de fazer busca não só pelos campos de índice, mas também por qualquer palavra dentro do arquivo, já que o sistema conta com essa ferramenta, que se chama, a sigla em inglês é OCR. Basicamente é um motor que permite a leitura completa do texto e a conversão dessa imagem em texto pesquisado. Então, posso pesquisar meus documentos através de qualquer palavra dentro do documento. Além disso, eu posso criar relações de arquivos. Então, imagina que eu tenho por exemplo, um lote de documentos onde eu tenho 10 páginas, 10 arquivos diferentes e eu quero manter esses documentos separados, mas eles estão atrelados um ao outro. O que eu posso fazer é criar relação de arquivos entre esses documentos e uma vez que eu gravo, eles ficam salvos aqui. Então, eu posso, quando eu acesso quando eu localizo um documento, eu acesso todos os outros que estão relacionados a esse. Tá? Além disso, eu posso fazer a organização dos meus arquivos através de pastas, né? Isso aqui que eu estava mostrando para vocês é uma organização, é o que a gente chama de repositório central, só que eu posso utilizar esses campos de índice para organizar os meus documentos. E isso a gente faz através de uma função que a gente chama pasta dinâmica dentro do Document CM. Só para dar um exemplo para vocês, aqui quando eu criei esse gabinete, eu disse que a organização seria através de solução, conteúdo e ano. Aqui eu tenho solução, Azure, Capture, DNS, CM, conteúdo, se é um flyer, se é um requerimento de sistema, ano, e aqui está o documento. Vamos supor que eu quero organizar, na verdade, através de língua e depois ano. Agora eu tenho os meus documentos que estão em inglês, português e espanhol, o ano e os documentos relacionados a isso. Então, quando eu mudo essa visualização, eu estou mudando para o usuário Douglas Oliveira. Qualquer outro usuário que tenha acesso a esse mesmo gabinete de documentos de suporte, ele vai poder visualizar os arquivos da maneira que ele achar melhor, sem impactar outros usuários. Tá? Isso é uma visão muito rápida. Se eu quiser fazer uma busca, por exemplo, dos meus documentos, posso colocar o critério aqui, realizar a busca, e o sistema vai trazer os resultados. Daqui eu posso selecionar múltiplos arquivos e compartilhar eles por e-mail, gravar como favorito, baixar esses arquivos, lembrando que tudo vai ficar registrado na ferramenta de auditoria. Se eu quiser fazer uma busca um pouco mais ao detalhe, posso ir na ferramenta de buscar, posso determinar um modelo aqui com base nas complicações que eu já criei para a ferramenta de busca, pesquisar e ou visualizar, acessar o documento ou fazer esse mesmo passo que eu mostrei para vocês na etapa anterior. Salvar como favorito, deletar, enviar por e-mail e assim por diante. Isso que a gente viu até agora é o Document sendo um repositório de documentos. Mas como eu expliquei na etapa anterior, a gente também consegue desenhar fluxos de trabalho onde eu consigo determinar qual é o caminho que meu documento vai seguir. Então, isso que eu estou mostrando para vocês é só para dar uma ideia de quão simples é você criar um fluxo dentro do Document, já que ele trabalha com o que a gente chama de fluxo de trabalho visual. Então, eu consigo ver exatamente aonde entra a minha informação, quais são as ações que eu tenho que tomar para cada ação, né? para cada tarefa, quem é a pessoa ou qual é o grupo de usuários que precisa tomar essa ação, então qual que é a atribuição, quais são as notificações, então olha, entrada de tarefa, quem que vai receber esse e-mail, quem que vai tomar essa ação,
Posso colocar lembretes também. Então, a cada, não sei, 4 horas ou a cada 2 dias eu posso relembrar ao usuário que tem uma tarefa pendente ali para a ação dele. E posso escalar também, né? Se depois de 2 dias esse usuário não respondeu, eu posso mandar essa informação escalar para o usuário posterior, né? O usuário seguinte ou talvez o chefe desse usuário, para ele tomar uma ação e ver que existe alguma pendência. E depois aprova ou recusa, né? Para onde que vai seguir o documento. Isso eu estou mostrando para vocês, mas o usuário do dia a dia, ele nem vai visualizar isso. O que ele vai visualizar é, olha, chegou um documento para mim na minha caixa de entrada, eu preciso aprovar ou recusar. Se eu não tomo nenhuma ação, eu vou ficar recebendo os lembretes até que uma ação seja tomada. E por fim, só para não deixar isso muito extenso, retenção de arquivos eu acho que é algo que vale a pena falar também, que basicamente é a minha gestão do documento por todo o seu ciclo de vida. O que significa isso? Vamos supor que eu tenho um contrato que vai expirar em 5 anos. Em vez de eu fazer aquele controle manual, ou muitas vezes fazer por uma tabela de Excel e ver o que está para expirar naquela semana, eu simplesmente armazeno o documento dentro do sistema, determino aqui qual que é o período de retenção desse arquivo, né? Então, para esse contrato de 5 anos, o que eu estou falando aqui é que em 4 anos e 6 meses, a partir da data de criação, o sistema vai gerar para mim uma atualização de índice. O que significa isso? Isso eu posso customizar, eu posso colocar outras ações. Mas a atualização de índice é uma que eu sempre apresento, porque um dos critérios para disparar um fluxo de aprovação, né, que o sistema considera, é uma atualização de índice. Então eu posso mudar o status desse contrato de ativo para inativo, ou pendente, ou sobre avaliação, eu que determino isso também, né? E quando chega nesse período, o status muda, se dispara um fluxo de trabalho e o usuário responsável por esse contrato vai receber um lembrete falando, olha, isso aqui está para expirar em 6 meses. O que a gente vai fazer? A gente vai cancelar, vai renovar, qual é o próximo passo? Então, o sistema, ele te dá essa autonomia e, na verdade, ele automatiza esse processo de lembrete sem que você tenha que se preocupar em controlar documento por documento. Então, isso aqui a gente está falando para quando você tem uma carga de documentos muito grande, o sistema ele te facilita também essa operação de gestão. Bom, só para a gente, antes da gente finalizar, antes da gente passar para a próxima etapa, isso que eu mostrei para vocês dos campos de índice, vocês podem ver que o índice ele é de acordo com o tipo de documento que você vai armazenar, e você pode determinar isso. Nesse gabinete, quando eu criei para documento de suporte, esses são documentos que eu utilizo no dia a dia aqui na Documi. Eu disse que o que eu precisava saber desses documentos é solução, conteúdo, ano, mês, qual é a língua do documento, para a minha organização. Eu tenho que preencher tudo isso de maneira manual? Não. Para isso, entra o Documi Capture, que é a nossa solução de captura automatizada. Então, vou mostrar para vocês aqui em 2 minutos qual que é o propósito do Capture. Eu posso criar aqui os perfis de acordo com o tipo de documento que eu vou processar. De acordo com o documento, eu coloco aqui qual que é o nome do campo que eu preciso extrair, qual é o tipo de campo, se é número, texto, data, número e texto. Feito isso, eu carrego o modelo do documento que eu vou processar e simplesmente posiciono esses campos de leitura, essa zona de reconhecimento sobre o texto que eu preciso extrair. Então não importa se é um número, se é um texto, se é um código de barras, enfim. Através daqui eu crio esse esquema de captura e feito isso, eu simplesmente preciso processar os meus documentos, né, o meu lote, e o sistema ele vai cruzar esse modelo que eu criei aqui com o lote de documentos que eu acabei de passar pelo meu scanner ou que eu importei do meu computador que já estavam digitalizados. Feito isso, todos esses campos são convertidos em dados de texto e são alocados aqui dentro do Documi ICM como um campo de índice. Então isso facilita bastante o meu processo, economiza bastante tempo e aí eu consigo focar, obviamente, em atividades que fazem mais sentido para a minha operação. Bom, de uma maneira bem rápida, esse é o Documi
ECM e o Document Capture. Vou abrir um espaço aqui agora só para a gente ver as perguntas e respostas aqui. Bom, as perguntas que foram enviadas aqui para a gente e das respostas aqui para vocês. Deixa eu só visualizar aqui, acessar quais são as perguntas. Se vocês tiverem qualquer outra pergunta, por favor, enviem aqui através do nosso chat. Vou dar uma olhada aqui na primeira. Douglas, é possível integrar o Document com outros softwares? Sim, excelente pergunta. Ainda que a gente ofereça uma solução que ela vai de ponta a ponta, é possível. O Document, a gente não tem as nossas soluções não são fechadas, né? Então você consegue integrar sim o Document, tanto o Document Capture como o Document ECM. O Document Capture, nessa captura de dados, né, que a gente informou, eu posso exportar, por exemplo, os meus resultados de texto para um arquivo XML. Eu não quero entrar em detalhes muito técnicos, mas eu consigo exportar para um arquivo XML e deixar com que uma outra solução terceira, por exemplo, um ERP, faça o consumo dessa informação. Já o Document ECM, eu tenho uma aplicação, uma API, né, para fazer conexão com soluções terceiras. Então, respondendo a pergunta, sim, é possível integrar o Document com outras soluções. Próximo aqui, eu preciso contratar todos os produtos da Document? Não, excelente ponto também. Não precisa, porque a gente não faz aquilo que a gente chama de venda casada. Eu tenho clientes que, para a operação deles, só faz sentido ter o Document Capture. Então, sem problemas, contrata somente o Capture. Para outros, somente, ele já tem uma ferramenta de captura, mas eles precisam de um repositório, precisam de um sistema de gestão documental. Então, através daí eu consigo, o cliente consegue contratar simplesmente o Document ECM, sem problema nenhum. Então, respondendo a pergunta, não é necessário contratar todas as soluções. As soluções, elas são desenhadas, elas são otimizadas para trabalhar em conjunto, mas, de qualquer forma, você consegue fazer a contratação individual delas. Obrigado pela pergunta. Ok. O Capture é compatível com quais scanners? Excelente ponto. Basicamente com qualquer scanner no mercado, porque hoje a maioria dos scanners a gente não vai por marca de scanner, mas sim por motor, né? O motor que eu digo é um motor de leitura, um motor de captura de scanner. Hoje em dia, a gente é compatível com o Twain, que representa aí 85% do mercado, mas a gente também tem a possibilidade de integrar com ICES. Se tiver se o cliente trabalha com algum scanner antigo, que não tem integração, ou tem algum esquema diferente, não tem problema, porque através do Capture, você consegue digitalizar suas informações também, mandar para uma pasta no seu servidor, o sistema extrai os documentos dessa pasta, extrai os dados e exporta para o seu destino final. Então, integração não seria um problema. Outra aqui, que é formato de licenciamento dos produtos. Existe uma demanda crescente por SaaS, de fato. O Document, a gente tem flexibilidade para você tanto comprar ou alugar a solução. A gente sabe que muitas vezes os nossos clientes, até mesmo por uma questão de aprovação, né, de orçamento, ou aprovação técnica mesmo, eles precisam primeiro provar, né, então é aquela try and buy, né? Primeiro eles provam a solução e depois fazem um compromisso de longo prazo. Então a gente oferece essas duas possibilidades. Existe, de fato, uma demanda crescente por SaaS, mas ainda existem algumas companhias, algumas entidades que necessitam fazer a compra mesmo, a aquisição do produto. E, bom, por enquanto é isso de perguntas e respostas que a gente recebeu. Aqui eu deixo para vocês o nosso contato, né, tanto o meu quanto o do Luiz. Queria agradecer mais uma vez aí a presença de todos para esse webinar. Acho que a gente está dentro do tempo, mas a gente conseguiu aí cobrir com o propósito de hoje, os principais pontos que a gente tinha aí falado. Queria agradecer mais uma vez o Luiz
pela ajuda na apresentação, na organização também, no convite. Sem a participação de vocês aqui, isso não faz sentido. Mas muito obrigado, Luiz. Te passo a palavra aí para seus comentários finais, suas considerações finais aí. Obrigado, Douglas, pelo suporte aí. Agradecer de novo aos envolvidos aí, pessoal que está participando, né, que está investindo tempo com a gente, e dizer que a gente pode sim fazer um evento específico, né, fazer uma apresentação para cada um dos clientes que estão participando hoje, que tem um interesse, né? A gente sabe que não existe compromisso de compra, mas sem esses aspectos de pré-venda, a gente não consegue divulgar e ver as melhorias. A gente sabe que hoje, principalmente em questões de empresas públicas, todas elas estão atreladas à questão do rito eletrônico e o quanto a gente pode automatizar e melhorar os processos. E é uma ferramenta que a gente já avaliou, ela está 100% aderente ao LGPD, não só aderente, como ela também pode te apoiar em questões de LGPD também. Então, é uma ferramenta que pode nos ajudar muito num mundo digital que a cada dia cresce mais, né? O volume de informações hoje é absurdo, é exponencial. Então, mas independente disso, agradeço pelos participantes, agradeço pela organização, Douglas, e vamos seguir em frente, tá? Muito obrigado, pessoal. Maravilha, obrigado, gente. Um bom dia para vocês, uma boa semana, e vocês têm os nossos contatos. Se tiver qualquer outra dúvida, qualquer comentário adicional, por favor, fiquem à vontade para contactar tanto a mim quanto ao Luiz, e a gente está aqui para ajudar. Tá bom? Obrigadão, um abraço. Até mais, gente.